Sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Vozes Urbanas. Vozes Urbanas é o programa videocast, podcast do CAU-RJ, que sempre traz assuntos interessantes, especialistas, colegas, para falar de assuntos que interessam aos arquitetos e urbanistas e pessoas afins. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bem sui generis, pelo menos para mim, né? Vamos falar de um nicho da população que se traduz às vezes em mercado, se traduz em oportunidades, se traduz enfim, em vários outros assuntos, tanto do mercado quanto para projeto. E aí a gente vai falar de projetos e negócios para a vida 60 a mais, né? Vamos falar de senior living, vamos descobrir o que é esse nome que foi dado para esse tipo de projeto. Então hoje nós temos aqui a Carla Cabral, que ela é primeiramente minha amiga de faculdade, então não tem como não conhecer. Ela é ex-conselheira estadual aqui do nosso CAU-RJ, então obviamente é arquiteta e urbanista. Ela tem especialidades como gerente de projetos, certificação PMP, é assim que fala, reunindo mais de 40 anos de experiência, incluindo cargos de liderança na gestão do setor público. A Carla, aos 60 a mais, iniciou essa nova trajetória voltada à diversidade, desse universo 60 a mais, e é também criadora de um conteúdo digital, é palestrante em empresas e eventos onde ela aborda a diversidade etária, longevidade ativa e adaptabilidade e as mudanças como diferenciais humanos. E eu vivo reclamando que ela volte ao CAU, mas ela tem esse outro projeto, Vivi. Tem um podcast também. Ah, tem um podcast também, sim, 60 Pode Mais, que faz parte desse projeto todo, tá dentro desse universo, desse 60 Pode Mais. De outro lado temos o Fernando Pote. Ele é CEO da Senior Hub. A formação dele é psicólogo, e ele é conferencista, conselheiro consultivo, empreendedor, mentor e investidor anjo. Dedica-se à vanguarda dos negócios e da inovação. Ele é especialista na economia prateada, isso também é um tema interessante, mais ou menos novo, né, que a gente pode falar sobre ele. E inovações para longevidade, colecionador de orquídeas, interessante também, acabou de crescer esse aspecto delicado. Ele é presidente do Conselho de Economia Prateada e Longevidade da ACRJ. O que é a ACRJ? A Associação Comercial. A Associação Comercial mesmo. Enfim, então, como eu não sei alguns desses conceitos que estão aqui, a gente vai ter tempo para explicar tudo. Eu sou a Leila Marques, conselheira federal, hoje também vice-presidente do CAU-BR, e estou aqui hoje recebendo os meus amigos e para conversar sobre esse tema. Então, eu vou logo começar perguntando ao nosso convidado, que é mais inédito aqui no CAU do que a Carla, né? Que a Carla já andou circulando aqui dentro. O que é a Senior Hub? O que a gente faz, né? Isso é bem interessante. Você que é uma empresa? O Senior Hub é um hub de inovação. E o conceito de um hub de inovação é você juntar várias partes aonde você tem a maior facilidade de poder resolver determinados problemas voltados para a inovação. Então a gente tem o poder público, a iniciativa privada e a inovação que vem das startups. Então isso é um hub de inovação. Nós criamos um hub de inovação setorial. Nós estamos olhando para o que nós chamamos de economia prateada e inovações para a longevidade, que é esse fenômeno que a gente vive hoje, que já não é tanto um nicho de mercado, mas é uma tendência que é irreversível, que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Esse hub, então, é para tratar desse nicho, desse assunto de economia prateada. É isso aí, não tem outras variações desse foco, até porque sênior já lembra alguma coisa. E aí, Carla, eu li nesse Instagram, né, dele, né, que o Senior Living não é um produto, é um ecossistema. O que é um ecossistema aí dentro dessa explicação? Ou será que você não... Senior Living, o Senior Living, exatamente, foi isso. Então, o Senior Living, se a gente pegar aqui um termo, né, e traduzir, a moradia ao pé da letra é moradia para idosos, mas o conceito é muito mais amplo. O Senior Living abarca assim, tipos de habitação, né, diferentes tipos de habitação para essas pessoas 60 a mais em diferentes fases da vida. Então, seria um conjunto de habitações onde você tem moradia, onde você tem serviços, cuidado e convivência.
Então, esse ecossistema, né, até o Fernando tem um texto muito interessante que ele fala quantos senior livings cabem, né? Quantas moradias Cabem no senior living. Então, você tem um conceito que está muito aí já falado, que é o co-living, o co-housing, né? O grupo de pessoas que se juntam para morar. Já falava isso no tempo da faculdade. Para morar junto, pessoas 60 a mais, mas aí são pessoas 60 a mais para combater a solidão, para um cuidar do outro, para várias questões, cada grupo tem lá as suas questões. O senior living mesmo é esse estilo de moradia para abrigar esses seniors, esses 60 a mais, em diferentes fases da vida, de acordo com a sua autonomia para execução das atividades da vida diária. Então, você tem o independente, que vai morar, mas vai circular, vai passear, etc. Você tem o que precisa de um certo nível de assistência, de um cuidado, de um cuidador. Você tem o que já está mais demenciado, então precisa de uma companhia, alguma coisa. E tem também o que precisa do cuidador, não está demenciado, mas também precisa de assistência e enfermagem. E ele é um ecossistema porque ele abrange não só a moradia, mas saúde, ele abrange essa questão do cuidado, a questão da alimentação, entendeu? Todos esses serviços, atividades físicas, Precisa ser a palavra então, né? Porque a ideia antiga de um asilo é que deveria oferecer isso, mas a palavra, eu acho que hoje em dia é assim, o que a gente usa mais, né? Asilo não se usa mais, asilo é só político, né? O que é interessante, Leida, a Carla trouxe muito bem, e quem está nos assistindo, né, é muito importante, né, Carla, guardar na memória de hoje e no coração, que o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, ele teve um momento muito presente, antecipando o futuro na realização do seminário que nós realizamos com o apoio de vocês aqui, que foi o Senior Living Summit. O que é isso, né? O que a gente fez? Nós olhamos para a realidade, que é uma realidade que todos nós vivenciamos, e eu normalmente costumo dizer, nas minhas palestras, o seguinte, né, para quem está nos assistindo, o que você vê quando vê alguma coisa, né? Dizem que quando você chega no Polo Norte, eu vou ver um branco, mas lá eles veem diversos tipos de branco, porque a nossa representação simbólica é ver isso. Então a grande pergunta que quem está nos assistindo, né, sobre essa temática, num podcast tão interessante como Vozes Urbana, a grande pergunta é, quando a gente olha essa realidade, o que a gente está vendo quando nós falamos do público sênior? Quando nós falamos do público maduro? Então, se você está nos assistindo, e você também, Leila, já fiz isso com a Carla, né? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pronto. Aí eu vou falar algumas palavras. Que imagem vem na sua cabeça? Velho, idoso, maduro, sênior. Então pode abrir. Quando eu faço isso presencialmente, as pessoas desenham. Quando pensa em velho, pensa sempre numa pessoa parada. Pensa sempre numa pessoa que está na cadeira de roda, né? A pessoa mais idosa, a mesma coisa. Então, o que é interessante é que a gente está mudando tudo isso. A dificuldade, né, de você discutir essa temática do senior living é por causa das palavras. Então, por exemplo, quem está nos assistindo, né, só para fechar e passar de volta para a Leila, para mim não me alongar muito, imagina uma reportagem que saiu no jornal dizendo assim, velhinha quase morre atropelada por um ônibus aos 45 anos. Todo mundo ri. Todo mundo ri. Por que ri? Porque não bate velhinha por 45 anos. 45 anos com velhinha não bate. Isso foi em 1960. A gente vai morrer de rir, Leida. A gente vai morrer de rir em 2050, quando a gente pegar uma reportagem e ler assim, velhinha aos 80, porque lá vai ser 150. Então está sendo esticado. Não tenho dúvida, vai até mais. Eu acho que a gente está esticando isso. E se a gente está esticando, a gente está mudando, né, cara? Vou passar para você. A gente está mudando todas as formas de pensar, olhar e atuar. Tudo está sendo O IBGE, no último censo, e continua fazendo estudo, já mostrou, a nossa população envelheceu, né? A tal da pirâmide, onde a base eram crianças e conforme a idade subia e afinando,
no máximo Agora um Losan. agora é um barrilzinho. É, um barril ou Losan, como queira, enfim, a faixa etária maior continua sendo os trintões, quarentões, coisa e tal, né? Mas a parte de criança e idoso, eles estão semelhantes. Aí, lógico que a vida prosseguiu, a gente tem mais tempo de vida, seja pela medicina, seja pelas práticas, mas. E até pelo entendimento, né? Que quando você para e se joga dentro de casa para, sei lá, para cuidar do neto ou fazer um tricô, você sabe, você teve uma vida ativa a vida inteira. Eu tenho outro, claro, isso, né? A minha mãe foi ativa demais até o dia que meu pai se aposentou, ele ia lá para Teresópolis. E aí vem o alemão rapidamente, né? Isso eu tenho dúvida que pega, né? Acho que a gente não pode se negar. Mas vamos lá. Existe esse living senior no Brasil já? O Corieste, com esse conceito já? Já existe. Nós temos exemplos em Curitiba. Mas ele tem esse nome ou é um convívio legal, é uma casa bacana com pessoas que tiveram iniciativa? É um edifício multifamiliar com diferentes tipos de serviço. E aqui no Rio nós temos o Cora Residencial, que é um projeto até da RAF, né? O Escritório de Arquitetura aqui do Rio de Janeiro. São os dois exemplos que eu lembro da Península na Barra. Você lembra de mais algum? O que é interessante, né? Só para Vocês reconhecem nesse tipo de edificação o conceito do living senior aliás. Seja daí. qual é a ideia, né? Só para a gente ficar claro, quando a gente fala, eu estava fazendo uma coisa bem interessante, tudo muda, né? Se você imaginar que nós estamos falando de uma realidade de 28% da população brasileira, que tem 213 milhões de brasileiros e brasileiras, eu estou falando de quase 60 milhões de brasileiros e brasileiras, tem 50 a mais. Eu estou falando de 2 trilhões de reais que estão na mão dessa população, segundo o IBGE. E aí, quando você tem uma base da pirâmide que está cada vez menor, que a gente chama de pirâmide invertida, você tem uma taxa de natalidade que você já não repõe mais a humanidade, você tem um fenômeno que a gente tem que olhar com carinho. A população do Rio desapareceu de verdade. A população do Rio. Os casais em geral, ou não têm filhos ou têm um filho. Com isso você não repõe. Com um filho você não repõe o casado, né? Então o que acontece, né? Por que é interessante contextualizar isso, né? Eu costumo falar muito o seguinte: quem está nos assistindo e todos nós aqui, tivemos um carinho maravilhoso, um cuidado especial quando nasceram nossos filhos, né? Então eu tive que fazer o quartinho do bebê. Eu tinha todas as ferramentas necessárias, né, Carla, para fazer o melhor quartinho. Eu tinha vários arquitetos, eu tinha várias pessoas, eu tinha várias orientações. Eu tinha acabado de chegar da Europa quando a Luana chegou. Eu comprei um abajur lindo para botar na mesinha dela. Aí o arquiteto falou: não, isso não pode, que pode machucar o olhinho da criança. Eu falei: não pude fazer muita coisa, mas estava tudo padronizado. Quando a minha filha fez 15 anos, de novo, eu tinha toda uma orientação. Agora que eu estou vivendo, né, todos nós vivemos o que a gente vai chamar de ninho vazio, eu quero ter uma casa segura. Eu quero viver 200 anos. Eu quero ter uma casa segura, bacana. Você não encontra os profissionais especializados para ajustar a casa das pessoas 50 a mais. Então, tudo que está ligado com moradia para o público 50 a mais, vamos chamar de senior living, moradias para o senior. Dentro desse conceito, né, Carla, a gente vai ter várias diferenciais. Um deles Sim, a da qualidade até de escolher um hotel. O que um hotel oferece de hotelaria? O que um senior living vai ter de vários padrões? Vai ter aquele que eu posso pagar e vai ter aquele master que vai, sei lá, para me acordar fazendo massagem. Já é É uma outra discussão. É uma outra discussão quando a gente fala de uma população desigual, né? Então, assim, de políticas públicas que tenham que ser voltadas para esse público que está envelhecendo, né? Porque a gente sempre ouviu falar que o Brasil era um país de jovens. E agora em breve, seremos a 5ª maior população idosa do planeta. Então, assim, diante disso, tudo tem que mudar. Eu falo muito isso, né? Vivemos mais e isso muda tudo. É uma frase que vira e mexe eu coloco no meu discurso. Por quê? As políticas públicas têm que mudar, né? A gente hoje conhece os IEDPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. Você pensa assim, mais idosos doentes, mas não é isso.
A gente mais para frente, hoje aqui, somos 3 idosos, se a gente pensar pela legislação. Plena atividade de bate-com aqui de novidade e inovação. Exatamente. Então estamos nós aqui ativos, com ideias, ele aqui com um hub de inovação, né, quando muita gente acha que atrela idoso a alguma coisa antiquada, mas não, Há pouco tempo o governo já botou o idoso de 80 tem mais preferência em certas filas do que o idoso de 60. Eu acho que esse conceito, eu estava falando isso outro dia, fui no Museu da Manhã e os idosos não pagam. Então eu entrei, eu e Fernanda entramos de graça. Aí eu falei assim, gente, eu podia estar nessa fila tranquilamente. Lógico que aproveitei, né? Eu falei assim, esse conceito vai mudar, vai cair, que o idoso é a partir de 60. com certeza Entendeu? vai Eu acho cair que 65, daqui a pouco essa é a 40. não me É senti interessante. interessante, né? Quando você vai, quem tá na ponte aérea, vê muito isso, né? Olha, eu uso tudo. Não, eu uso tudo que eu tinha de país como idosa. Atenção, senhores passageiros, prioridade 80 a mais. E você vai ouvir isso tranquilo. Daqui a pouco você vai ouvir prioridade 100 mais. Você vai ouvir tranquilo. Então, talvez eu não chegue. Olha, E nós já daí ponte aérea, eu tenho até uma situação que eu entendo como engraçada comigo, né? Eu tinha feito 60 anos, estava no aeroporto sozinha para embarcar, preferencial, tem pessoas 60 a mais, etc, toda lista, e nada. Daqui a pouco, e aquela fila se formando gigantesca de pessoas que não eram prioridade. Última chamada, eu falei, gente, eu sou 60 a mais. E aí, eu estava sentada numa cadeira e aqui estava o rapaz que fazia o embarque. Eu estava do lado, só que a fila começava lá. Aí eu olhei para ele, eu sou 60 a mais. Aí eu saí correndo, correndo, entrei pela prioridade, cheguei. Quando eu cheguei, ele falou assim, não, você tem 45. Eu falei, não, eu tenho, depois eu não comento, entra. Não é tão bom me achou jovem, assim. confirmar. Não é que eu queira enganar a idade e tudo, mas o interessante é isso, eu saí correndo. É lógico que a gente. Então, essa é um Nossos 60 não são também essa necessidade de prioridade. Mas eu vou ficar quietinha, porque eu estou bem aproveitando. Eu vou a Brasília quase toda semana e estou na fila da prioridade. Bom, eu acho que quem não enxergar que isso está mudando, está perdendo nicho de trabalho. Há muito tempo que existe agência de turismo para terceira idade, é o seu nome. Isso aí a gente já entra no conceito da economia social. Todos os serviços que atendem a esse público 60 a mais que o Tem Fernando. fãs que trabalham com isso, com grupos de idosos para levar o teatro, especificamente grupos de idosos, há academias de ginástica que tem aquele horário ou aquele público que é para terceira idade, que é diferente a ginástica, né, para um mais jovem, para a pessoa que já tem um joelhinho mais. Eu acho que o que é importante a gente falar aqui agora é que, como essa população está envelhecendo, e os 60, né, que hoje é o conceito de idosos, essa tem uma variação muito grande desses idosos ao longo desse período dos 60 até, né, final da vida, e cada um envelhece de uma maneira diferente. Então, na hora que a gente fala de uma nova forma de morar, a gente está falando de possibilidades para que aquele idoso, né, exerça sua autonomia independente dos seus comprometimentos. Então, você, tendo esses diferentes tipos de moradia, né, ele vai poder ter esse cuidado e, ao mesmo tempo, exercer essa autonomia dele, seja o que for, né? E independente de outras pessoas. É um conceito, sim, da gente poder viver melhor, com mais qualidade de vida, porque muitas vezes o brasileiro pensa que a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Devemos, amor e tudo isso é outra história, mas muitas vezes não teremos quem cuidar da gente, não é? Diante dessa situação demográfica, dessa alteração demográfica do Brasil. A gente fala que a arquitetura, às vezes, pode ser que os arquitetos não estejam preparados para. Veja, sabe por quê? Há muito tempo que esse conceito para o idoso está andando junto com a tal da acessibilidade, né? Claro, tudo é acessibilidade, só que às vezes a gente olha, a acessibilidade é o cadeirante, é a pessoa
com dificuldades de caminhada, enfim, com deficiências físicas. E o idoso, ele é uma coisa diferente, ele é um outro nicho, né. Ele pode não ter nenhuma dessas doenças, nenhuma comorbidade, né, mas ele precisa também de a mesma uma atenção também com relação ao tapete em casa, é a barra. O que é interessante, né, o de Alci o no fundo, né, Carla, a gente está falando de um tema que fica escondido atrás das falas, que chama etarismo. Assim, é um preconceito, né, em cima da questão das idades, principalmente quando você fala do público sênior, né, é uma questão de você excluir, né. O que a gente está dizendo é o seguinte: da mesma forma que a gente olha para os jovens, para as crianças com uma certa diversidade, né, você vai ter diversos nichos de crianças, você vai ter diversos nichos de jovens, você vai ter diversos nichos de sênior. Só que a tendência nossa, normalmente a gente vê muito isso no dia a dia, é que a gente olha para esse público dentro de um mesmo conceito e ainda, Leila, você colocou isso muito bem, a gente ainda vê muito, né, em cima de determinados conceitos que estão sendo derretidos. Mas porque até o bonequinho, né, ali mudou, que era bengalinha de Faro, no que a gente está defendendo, discute e fala, é o direito à liberdade. Né? Eu estava num debate outro dia, e aí tinha um cara de uma academia de ginástica. Então ele estava dizendo um debate sobre população 50 a mais, ele dizia, não, porque na academia eu chamo a galera para vir, eu tenho muito sênior lá, e aí eles vêm, eles malham, eles ficam fortes, eles fazem isso, fazem... Aí eu falei, cara, dá licença, olha, eu jamais falaria isso se eu quisesse divulgar minha academia, porque ninguém quer ficar forte, ninguém quer ficar sarado. O que nós procuramos efetivamente é qualquer coisa que permita eu ter autonomia e liberdade. Se eu fizer musculação e vai me permitir ficar caminhando, poder enfrentar essas calçadas do Rio de Janeiro, do Brasil, que estão cheias de buraco, isso me interessa. Então, quando você pensa a questão do marketing e posicionamento, isso é super importante. Quando a gente vai, né, Carla, para a economia prateada, a gente está falando assim, tudo aquilo que está direcionado para o mercado, voltado para uma população que é quase 60 milhões de brasileiros, e brasileiros 50 a mais, a gente tem que olhar com carinho. Mas não subestime a vaidade dos 60 mais. Às vezes vai pra academia pra ficar bonita, não ser a pele da uria. Então, aí você de tudo, verdade, mas o que é interessante, Leila, é o seguinte, as pesquisas mostram, quando você faz pesquisa... Entendi, que é no sentido de olha, trazer qualidade de vida. Qualidade de vida. Quando você faz pesquisa, essa população se sente invisível. Não consegue conversar comigo, não consegue conversar com você. Você olha na televisão, você vê o tempo todo que quando a propaganda está direcionada para a gente, não conversa com as pessoas. Você vai em qualquer ponto de comércio ou qualquer outro lugar, a linguagem é outra. Então, quando a gente fala das moradias para o sênior, e a gente conversa, né, eu acho que esse foi o grande marco, né, Carla, da participação do CAL, é ressignificar mesmo, é uma coisa que não é simples, você ressignificar o seu olhar, né? Como eu olho para essa população, eu sendo um arquiteto, para saber quais são os detalhes. Por exemplo, a minha filha, a Luana, né, que é arquiteta, tem 26 anos, está querendo agora sair de casa e alugar um apartamento para ela. Bacana! Ela vai pegar 2 mochilinhas e vai embora. Calma, mentira. Não, imagina, eu vou ter que carregar um ônibus, né? 3 caminhões, então são idiosincrasias diferentes, né? Eu tenho um latifúndio imenso, um apartamento de 500 metros quadrados, moro sozinho. Como é que eu saio daqui para ir para um senior living, onde eu possa ter um apartamento menor e esse ecossistema que você estava perguntando, Leila, nada mais é do que você ter todos os serviços de produtos, tudo que é necessário, que a gente já tem, só com uma única mudança, um olhar específico para esse público. Eu diria, eu vou ter um restaurante voltado que saiba atender esse público. Eu vou ter uma lavanderia voltada para saber atender esse público. Eu vou ter um transporte público que saiba atender esse público. Eu vou ter um Uber que vai... Então, é essa adequação que esse ecossistema defende. Acho que você está reunindo uma série de conceitos, sem dúvida nenhuma. Talvez o Brasil esteja bem atrasado nessa discussão. Eu acho que é importante que tenha um hub ou qualquer movimento nesse sentido de fazer esse alerta, né? Porque, na verdade, ver programas, ainda mais na TV a cabo, você vê o que está acontecendo lá fora. Eu já vejo esse tipo de situação de moradias sejam um pouco mais hippie,
né? Os idosos mais assim saudosistas, uma coisa comunitária um pouco mais comunitária mesmo, que até a hora de comer todos juntos, ou um pouquinho com um pouco mais de privacidade, aí vai depender da cultura local, coisa e tal. Mas isso já existe, eu acho que talvez a gente discutir isso abertamente e colocar como um nicho de trabalho, enfim, talvez esteja faltando. Na verdade, são quebras de paradigmas. Por quê? Isso que o Fernando falou até é interessante sobre o atleta, né? O idoso atleta, e você falou, mas a gente vai para a academia, não subestima a vaidade. Esse conceito, quem são esses novos 60 a mais? E aí eu estou sempre no meu perfil, no Instagram, eu gravo vídeo, eu falo coisas, etc., questionando isso. Quem são esses novos 60 a mais? Então você vê, até mesmo nas próprias redes sociais, aquele culto, aqueles idosos, olha, o idoso hoje é sarado, é bonitão, é halterofilista, fisiculturista, etc. e tal. Isso são alguns, como alguns quando a gente tinha 20 anos, 30 anos, também eram. Algumas pessoas eram. Mas o que a grande maioria, na verdade, quer não é ficar musculoso, ficar fortão. Quer ficar bem, quer ficar bonito, claro, porque na hora que você vai fazer um exercício, você acaba ganhando músculo, você acaba ficando com o braço melhor, mas também com o braço forte. Não é sobre vaidade, não é sobre estética, é sobre saúde, sobre autonomia, sobre você poder abaixar e levantar, sobre você poder subir uma escada para pegar uma mala, já que você quer viajar, você poder subir a pirâmide lá, não sei da onde que você quer subir, Claro. porque você quer viajar, entendeu? Caminhar, fazer. É isso, é sobre essa autonomia que é mais importante do que você vender essa imagem desse sarado, desse que anda de skate, que surfa, que surfa, que surfa. É que é inglês com português. É um neologismo aí meio louco. Então, é isso. Existe, mas isso não é a maioria. Não, isso aí representa. Não é o que representa. O que representa somos nós aqui. Essa talvez seja uma realidade mais possível, ainda mais desde que eu entrei nesse meio, são as pessoas que eu encontro. São essas pessoas que buscam saúde, que corre de manhã cedo, que vai para academia, que faz um pilates, mas que também estuda, mas que também tenta inovar de alguma maneira, produzir, ser útil de alguma forma. Então, esse, para mim, é o que representa esse novo 60 a mais, que é importante, e acabar com esse estereótipo do que não entende de inovação, não entende, ficou para o escanteio, etc. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, o Brasil está atrasado, a gente tem lei para isso, tem muita lei, estatuto Idoso da pessoa idosa é uma lei, mas as pessoas não se interessam. Por exemplo, eu tentei levar palestras em escolas para falar sobre essa questão, até porque o artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa fala que esse assunto, né, do envelhecimento da população, de você dar condições para o idoso, ela tem que estar no currículo mínimo escolar. Então, currículo mínimo, palestras, etc. As escolas não se interessaram. Me perguntaram, você de sustentabilidade? Assim, muita fala de distante. Fala de ESG, porque para a garotada o envelhecimento está muito longe, então não é um tema, mas é um tema que é importante para todos nós, porque se a gente hoje combate esse etarismo e combate todas essas questões, quando esses jovens forem lá, chegarem nessa idade, eles vão viver num mundo melhor. Né? Então, assim, eu escrevi Você está sobre uma adaptação, Exato. está incorporado a ideia, inclusive também combate o preconceito, né? Porque se você estuda isso como uma questão normal, que todo mundo que não morrer antes vai chegar lá, então você, evidentemente, você vê isso com mais naturalidade, não fica achando como em algum momento no meu trabalho vinha algum assunto de internet, não, ela não sabe. Eu sabia mais que o colega, resolvia, Pois é. mas ele não acreditava que o meu cabelo branco pintado, né, pudesse eventualmente saber dar uma orientação, alguma coisa que tem a ver com tecnologia, né? Eu costumo dizer que envelhecer é o que acontece quando tudo dá certo. Porque são do não ser morre antes. E assim, e lógico que existe também, óbvio, a questão do nativo digital e do
do imigrante digital, vamos dizer assim, né? Então, é que nem você pensar assim, o que que é um imigrante que vem aprender uma nova língua? Foi isso que aconteceu. A gente se viu, a gente atravessou um mar de evolução tecnológica e começou a ter que se adaptar naquele novo mundo, foi se adaptando, foi aprendendo esse novo linguajar, mas a gente não é nascido nesse linguajar. E Então, continua sendo uma coisa à É. parte, E, estranha. por outro lado, quem produz essa tecnologia também não pensa nessa inclusão digital. Então, por exemplo, quando o Fernando teve a ideia de fazer esse evento do Senior Living Summit, e eu soube, eu falei, Fernando, eu tenho que estar dentro, porque isso é muito importante. E ele trouxe uma linha, né, dentro do evento que não foi só falar da moradia. A gente teve vários painéis diferentes. O painel que abriu foi com o professor Alexandre Kalash, médico, geriatra, gerontólogo, que foi diretor na ONU do Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida. Ele trouxe todos esses dados e aí, brilhantemente, o Fernando teve a ideia de colocar a Luana, a filha dele, arquiteta, para falar com ele, para ter aquele debate intergeracional que é fundamental hoje em dia, a gente falar de intergeracionalidade, porque já somos 5 diferentes idades, gerações no ambiente de trabalho. Então, ele trouxe isso e depois ele veio trazendo outros temas, a própria moradia, a questão da arquitetura que cuida, a questão do senior living dentro de Smart Cities e da economia prateada. Então, assim, é um evento que ele teve essa luz de fazer esse evento, essa luz, essa ideia, Obrigado. ele é importantíssimo para Ele é importante dizer, ele é essa é verdade. E o CAL, que foi maravilhoso, porque essa gestão do CAL que entendeu isso e abriu as portas para gente, né? Que a gente fez o evento aqui no auditório. E você, falando em educação, e o que que você acha assim, do tempo que a gente estudou e tudo que a gente já projetou na vida, o que que você tem observado já com esse seu aprofundamento nessa área, assim, olha só, uma coisa, alguns detalhes da arquitetura, assim, que está faltando nas habitações, nos lugares que a gente frequenta, que não pensa no idoso. Você já deu uma sacada? Você conseguiria fazer uma disciplina hoje para a faculdade? Além de falar só teoricamente, você tem práticas, alguma coisa prática mesmo? Eu hoje em dia não projeto mais, mas como eu sou mais uma analista, né, da arquitetura e dos espaços, e o que eu posso te dizer é que o espaço para a pessoa sênior seria um espaço que promovesse atividade, que fosse um espaço, um conjunto de estimulação e, ao mesmo tempo, segurança. Então, quando a gente fala de eh, arquitetura interna, né, claro que ela tem que pensar, não ter tapete, aquelas coisas básicas. É você andar sempre não, você os espaços, não serem aqueles espaços, aquele ambiente clean, né, vamos dizer. Hoje em dia nem está até um pouco saindo de moda, mas aquele ambiente você entra, aquele salão, um móvel ali, outro móvel ali, para a pessoa se lançar naquele sem nenhum lugar para se segurar, mas ao mesmo tempo não só um espaço que seja todo branco, mas que seja colorido, que te motive, que te anime, que leve você. Claro, por quê? Porque também já tem estudos que falam que populações que vivem mais são populações que têm atividades diárias. Elas têm a vida delas, os dia delas é de atividade. Então elas cozinham, de repente elas plantam, de repente elas saem para fazer uma compra, então elas têm toda essa atividade e isso faz com que ela permaneça mais autônoma conforme a idade avança. Então o espaço ele tem que promover isso. Você vê assim no Rio de Janeiro, Fernando, esses empreendimentos que se dizem que é para ser mais, você vê algum erro, alguma coisa assim que, tipo, como você falou da academia, né? O cara foi fazer o marketing e falou, veio para ser sarado, e como na verdade
a grande busca é venha para ter qualidade de vida. É verdade, né? É, O interessante, Leila, né? Mas Por exemplo, você eu tem- tenho uma formação muito forte em filosofia, né? Eu estudei filosofia na França. Então, eu tendo a sempre trazer uma reflexão. Então, o que que eu acho interessante para a gente registrar aqui no seu podcast é sempre essa mudança que parece simples, mas ela tem uma complexidade muito grande porque você está mudando de paradigma. Né? Eu costumo colocar o seguinte, né? Você está vivendo uma mudança de era ou uma era de mudança? Né? Uma era de mudança é mudanças incrementais. Eu ajeito aqui, ajusto ali. Uma mudança de era é quebra de paradigma. Você já imaginou como deve ter sido o homem antes e depois de Copérnico? São dois sujeitos completamente diferentes, né? Você tinha uma igreja que dominava o mundo e depois ela sai desse domínio, você tem um renascimento. O que era o homem antes da prensa de Gutenberg e depois da Pois prensa é, de você acha que Gutenberg? todo ser humano passou por umas revoluções assim? Porque nós estamos passando para inteligência artificial, eu sou dele, mas imagina uma simples gráfica ter sido criada. Imagina você como poder mudou o mundo, você registrar, você fazer livro, Você imagina, entendeu? você imagina que você imagina você Eles tinha acharam que iam descobrir o mundo. você tinha o controle, né? Você tinha o controle da Bíblia na mão de poucos. Depois a primeira coisa que foi impressa foi a Bíblia, né? Numa linguagem popular. Por que que isso é interessante para nós? É porque senão fica muito difícil a gente sair. Eu achei maravilhosa a sua provocação, né? Eu até registrei aqui, vou ficar pensando, né? Porque você que está colocando para a gente, né? E trouxe para o seu público muito bem, pelo olhar da arquitetura, no dia a dia, o que efetivamente muda? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu sou investidor de startup. Então, tem uma startup chamada Cuidar Plus. E o que que elas fazem? É uma galera de comunidade que teve que parar de trabalhar porque para dar atenção para o filho, então ela resolveu criar um serviço de fazer limpeza na casa das pessoas. O que tem de inovação? Limpeza na casa das pessoas. A inovação vem pelo olhar. Então, essa menina, a Kelly, ela começou a juntar pessoas da comunidade dela para fazer limpeza na casa das pessoas. Você deve ter alguns que limpam a sua casa, eu também tenho a minha, e isso é maravilhoso. Só que quando ela ia na casa, começou a calhar que a grande maioria do público dela é público sênior. E ela começou a reparar que tinha uma série de riscos nas casas. Então ela começou a montar um mapa de risco. Nossa, que delicada. Então ela falou, não, então você vê, o filtro da sua cozinha fica pingando, deixa o seu assoalho escorregadio, e aquilo ali, pô, você vai se quebrar. Você deixa várias coisas soltas pela casa e de noite você se machuca. Então, ela não tinha nenhuma noção de olhar para o público. Não foi um estudo científico, foi um estudo. Não, e aí ela desenvolveu uma solução super legal. Então, o grande desafio nosso é perceber, primeira coisa, quem está nos assistindo, né, eu costumo dizer isso, primeiro tem que assumir seu lugar de fala. Se você é sênior, assuma seu lugar de fala. Eu ando pela rua, falo assim, lá vai o sênior, eu fico todo feliz. Oh, eu sou um sênior. Quando você assume seu lugar de fala, você vai para o passo número 2, você vira um influenciador. Ninguém quer falar sobre essa temática. Todo mundo quer ser longevo, mas ninguém quer ser sênior. Então você tem essa contradição. Então, quando você começa a falar, pô, por que esse cara está falando? E o mais interessante, quando você começa a falar, as palestras, né, que a gente dá, você vê nitidamente o quanto que as pessoas se sentem empoderadas. Né? Por quê? Você vive numa sociedade que te massacrou a vida inteira, que você tem que trabalhar, você tem que nascer, estudar, trabalhar e se aposentar. 40 anos massacrado ali no dia a dia do seu trabalho e que você vai se aposentar. Como é que você se ressignifica? E o mais interessante para todos nós é que a gente não está discutindo do sério. A gente está discutindo da potência humana. Né? A vida, né? A vida por si só, ela tem uma potência. Agora, tem muitas coisas que você acha que é a essência, mas é uma coisa social, criada. Revolução Industrial está aí. Bismarck, né? No início do século, a unificação da Alemanha, ele pega isso. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque são vários preconceitos. Estou criando, Leila. Estou escrevendo um livro que se chama Somos Todos Etalistas. Reflexão contra o etarismo. Todos nós, sem exceção, somos etalistas. Então, olha que interessante. Os nativos digitais e não digitais. É um debate que a gente faz. Morreu. Se eu poder perguntar assim, olha, contrato,
peso de ouro, um especialista em chat GPT que tenha mais de 5 anos de experiência. Não tem! Acabou a inteligência artificial generativa, porque está começando a surgir agora uma outra coisa completamente diferente, que é a inteligência artificial agente. Então, esse mundo virou de cabeça para baixo. Agora, eu vou deixar você falar sobre a questão dos prompts, Entendeu? Não, isso dos 60 então, mais. interessante, né? Aí, só fechando, né? Que a gente também já falou aqui, né? A gente está de parabéns. A gente não está dizendo nós contra eles. A gente está dizendo, Lê, um fenômeno que você tocou no início, que se você tem menos gente na base da pirâmide, eu não estou falando de eu, de você e da cara, eu estou falando de famílias inteiras, porque nós desdobramos várias famílias, né? Quem está nos assistindo tem famílias e tem vários senos na sua família. E a gente tem que positivar essa galera. Então, olha que interessante. É a primeira vez, e isso eu tenho escrito muito e publicado muito, hoje mesmo, vou fazer um debate sobre isso, é a primeira vez que uma tecnologia é primeiro mais utilizada por um público mais velho do que um público mais novo, que é a inteligência artificial generativa. Então, o que, que acontece? Quando você tem a inteligência artificial, qual é o grande barato que todos nós usamos? Né? A menina que trabalha na minha casa me ligou, né? Dizendo, eu estou aqui. Aí eu falei assim, vem cá, vê se você consegue achar isso. Eu já procurei no chat GPT. Todo mundo usa o chat GPT. Mas qual é o barato de você, essa inter-relação com a inteligência artificial? Se você perguntar lixo, vai sair lixo. Lógico. Então, a vantagem do público sênior é que tem repertório, tem vivência e experiência para dialogar com essa tecnologia. Essa será sempre o debate maior, né? Que o que nós temos de bagagem, de conhecimento, mesmo não tendo sido nascido na era digital, eu acho que até é mais importante porque a gente aprendeu. A gente sabe fazer o analógico e aprendeu a fazer o digital, então a gente tem um repertório maior ainda para entregar. Né? E lógico, preconceito. Só complementando, né, para ficar bem guardado para quem está nos assistindo, é o seguinte. Então, nesse momento histórico, Lírio, olha que coisa linda, isso que a gente tem que positivar, e a gente discute muito sobre isso. Nesse momento histórico, você tem uma base da pirâmide menor. Quando você diz que o mundo já está discutindo isso, a França levou 110 anos para envelhecer. Ela veio devagarinho no processo do século XIX, veio avançando, conquistas na alimentação, conquistas na saúde pública e enriqueceu. O Brasil, em menos de 30 anos, teve uma longevidade, um envelhecimento muito rápido e não enriqueceu. Como é que a gente vai sair desse buraco? O que os especialistas dizem é que você só consegue sair desse buraco no segundo bônus demográfico. O que é o segundo bônus demográfico? Olha que coisa linda ali. Olha como é que a gente vale ouro. É você conseguir fazer criar equipes intergeracionais. Se eu tenho menos gente entrando nas empresas, onde está a experiência? É com a galera que está fora da empresa. Então você tem que trazer essa galera e ajudar esse pessoal que está entrando para que eles possam ser mais produtivos com menos tempo. Então, essa é a grande janela de oportunidade que a gente está aberto nesse momento. Pode crer. Carla, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é importante falar uma questão do painel até que eu mediei no seu livro, que foi a questão do Smart Cities, né? O que Smart Cities tem a ver com Senior Living? Como é que juntou esse tema? Na verdade, esse tema em que a gente está discutindo, tentou fazer nesse painel foi uma análise sistêmica, né? Porque o que é uma cidade? É um lugar que você mora, circula, trabalha, e tem educação, se diverte, Condições básicas. Exatamente. E um senior living, acho que acima de tudo é importante dizer, vou falar até uma frase meio forte, não é um depósito de pessoas sêniores. O sênior, ele mora naquele lugar e ele tem direito também à cidade, a circular, a se divertir, a sair, claro, obviamente, dentro, né, de algumas questões aí de segurança e de cuidado. Então, quando a gente pensa em Smart Cities, a gente pensa em tecnologia. Mas esse conceito já evoluiu, né? Porque hoje a Smart Cities, ela, claro, tem uma infraestrutura tecnológica básica, mas ela também fala de inclusão social
e de governança participativa, que é você poder opinar por essas mudanças. E a questão do idoso também, né, dos 60 a mais, do sênior, do maduro, a gente até prefere usar esses termos do idoso, pelo marco político do envelhecimento ativo da ONU, que é além disso, ele traz que para as políticas públicas elas têm que olhar do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do aprendizado contínuo, da participação social, ou seja, do exercício da cidadania e da segurança e cuidado. Tá, então isso é um assunto. Então a política urbana ela tem que olhar para esse lado. Então na hora que você vai pensar numa Smart Cities, com inclusão social e governança participativa, ela tem que estar voltada também para esse público. São muitos vertentes. É muito vertente. E esse público e a inclusão digital ela é fundamental. No Brasil, por exemplo, já foi dito em algumas décadas atrás que quem estava sustentando os lares são os idosos, os aposentados. A aposentadoria estava segurando famílias, né, de mães, netos, às vezes Mesmo, né, 8% das famílias brasileiras, né, você tem um sênior que oxigena, né? Então está conseguindo enfiar. Quantas nuances que a gente tem que observar que essa criação E é por isso. esse debate foi feito. Eu mediei, tinha um especialista em Smart Cities e tinha uma outra pessoa que é um diretor de inovação de uma rede de saúde, e ele falava justamente sobre isso, sobre como eles estavam hoje em dia pensando nos aplicativos, nas questões tecnológicas todas que sejam amigáveis para todos. E aí você, além disso tudo, você ainda tem a questão da desigualdade brasileira, né, do acesso à tecnologia, da questão da internet, das redes, de ter rede em todas as áreas do país. É muito complexo, realmente. Então, eu acho que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele precisa colocar mais aquele famoso tripé, né? Já está com vários pés, já está uma centopeia. Eu acho que precisa. Porque essa aula é sempre em tripé e a sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que incluir rapidamente um debate também sobre o envelhecimento, sobre a caminhabilidade das cidades, como é que isso está visto para esse nicho imenso da população que só faz crescer e que tem um acúmulo de conhecimento muito grande a compartilhar. Já visto nós três que estamos aqui lindamente apresentando, né? Com bastante lucidez e Com que a gente consegue circular, mas uma pessoa com mais comprometimento não consegue circular com a mesma facilidade, mas ela tem direito a circular. O que é interessante, né? A ONU, ela definiu a nossa década atual como a década do envelhecimento saudável, né? 21 a 30. O que ela está chamando a atenção, né? É que as pessoas estão vivendo mais, todas as classes sociais, as pessoas estão vivendo com mais saúde, com mais vitalidade, e você no Brasil você tem essa diferença brutal, né, de renda. Então você tem várias atividades, por exemplo, semana que vem eu estou participando de um debate entre o grupo de Portugal e o grupo do Brasil, que mexem com as ILPIs para a população de baixa renda. Então são as cuidadosas, né? Vai ter um congresso internacional de 3 dias que a gente está discutindo isso. Você tem várias 13 a 15 você tem atividades, né, que estão voltadas para isso. Você tem políticas públicas que têm que estar voltadas para esse público. E eu acho que esse tema é um tema, né, que você tem que primeiro mudar essa realidade e tem que falar muito. Você está de parabéns, né, por estar chamando a gente para conversar. Olha só, já viu que o tema é rico, a gente vai ter outros encontros, vai ter outras convidados. Mas para o nosso programa de hoje, a gente vai dar uma paradinha por aqui para deixar um gostinho de quero mais, para o público querer se interessar mais, nos procurar também sobre isso. O Cal está sempre de portas abertas, recebendo para vários tipos de palestra. Então, eu queria que vocês fizessem as palavras finais para a gente fechar o programa. Bom, eu queria agradecer aqui ao Cal por essa oportunidade, por essa gestão que está tendo essa visão de abrir esse espaço para esse debate, que ele é fundamental dentro da nossa sociedade por tudo isso que a gente falou.
Eu continuo aí na minha batalha. Eu acho que eu falei aqui, eu acho que eu fui me empolgando, porque esse é um assunto que me move, que eu encontrei depois dos 50, eu comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida, e foi nesse momento que encontrei esse mundo aí, né, dos 50, dos 60 a mais, e vim conhecendo várias pessoas. Tive o prazer de conhecer o Fernando também nesse mundo. E eu continuo, estou nas minhas redes sociais, no Instagram, que é a Carla Cabral. Tenho meu podcast, o 60 Pode Mais, que já está no 35º episódio, com vários temas diferentes que envolvem essas pessoas, esse público, e também pessoas que se reinventaram depois dessa idade. E escrevo também no Diário do Rio, estou por aí sempre empolgada com o tema e fazendo acontecer. Boa, Carla. É muito bom estar aqui, Leila, Carla. Obrigado ao Cal pelo convite, né? Eu costumo dizer que cultura é tudo que fica quando você esquece o resto. O que deve ficar, né? A gente está falando de uma coisa muito preciosa, Leila, que é propósito. E propósito não tem idade, não tem validade, né? Tem você positivar a vida. E no nosso caso, o que a gente está colocando aqui o tempo todo é uma discussão de que não somos nós contra eles, né? Jovens contra mais jovens, velhos contra mais velhos, não. A gente está dizendo que essa intergeracionalidade faz com que a vida de todo mundo melhore muito. Isso é o nosso foco. Muito obrigado aí pela... E essa cidade amiga do idoso, que é um outro conceito da ONU, interligado com os Smart Cities, com tudo mais, também é o que vai fazer todo mundo viver melhor. Mas isso é um termo para o próximo. Para o próximo. Obrigada, então, a todos. Até a próxima.